segundo momento, o primeiro momento foi maravilhoso, né? Mas o segundo momento também foi bastante esperado, divulgado. Perde quem não veio, né? Que nós teremos agora essa coisa tão grande, né? Que devemos trabalhar e procurar entender o que é essa comunicação na igreja, que para alguns membros da igreja assusta. Se tudo que fazemos na igreja é comunicar, principalmente o evangelho, é a maior comunicação da igreja, né? Eu sou muito apaixonada pela liturgia, e as pessoas acham que a comunicação não é a liturgia. Se a liturgia é a verdadeira comunicação expressa da igreja. E agora com vocês, posso dizer minha amiga, essa irmã que a gente caminhou na Pascon, né, desde assim do início, e ela, graças a Deus eu vejo assim como ela tem crescido. Caminhamos, é porque ela agora não é Pascon, ela é mais importante, né? Ela é a Jocasta, jornalista da Dom Bosco, essa pessoa que trabalha a serviço do reino, porque trabalhar na Dom Bosco é trabalhar a serviço do reino. Então a palavra é sua, viu, minha irmã? Ao contrário do Padre Pedrinho, eu vou usar o microfone porque a virose não deixa falar seu microfone. Então, assim, primeiro, muito obrigada pelo convite da região, a gente agradece esse convite. E como a Beth falou, eu já tinha uma caminhada de Pascon, já tem um tempo que eu já me desliguei da Pascon, mas continuo acompanhando a comunicação como um todo da igreja, né? Na Arquidiocese de Fortaleza e em alguns outros lugares onde a gente vai. Então, assim, primeiro a gente vai fazer o que o Padre Pedrinho colocou aqui. O que é que o pastor faz? Reúne. Então, passa todo mundo mais trás para cá, vamos lá. A gente tem que aprender, né? Aprender na prática. Então, quem está lá atrás, ocupa essas cadeiras aqui da frente. Os tribos, vocês já ouviram falar em tribos? A tribo do pessoal que anda de skate, a tribo do pessoal que se veste todo mundo de preto, como é que chama? Os emos, a tribo do pessoal do reggae, a tribo do pessoal católico. Mas hoje, essa teoria de tribo, ela já está sendo atualizada. Como atualizada? Porque hoje a informação ela está tão rápida, os meios de comunicação ele está assim já de um modo tão avançado que as tribos elas continuam existindo, só que elas se relacionam. Quando há o relacionamento da tribo, o que é que acontece? Surgem as sociedades. Então o mundo ele é formado por várias sociedades. É como se eu tivesse ilhas e de repente aquelas ilhas fossem se agrupando, se entendendo, se relacionando e formando continentes. Então hoje, essa visão de tribo, ela já está um pouco ultrapassada. Por quê? Porque as tribos se relacionam. O cara que é emo, ele fala com o skatista, ele vai ver um show de reggae de repente, ou eles trocam informações, e aí sim a comunicação vai fluindo, aí formando as sociedades. Então o grupo está maior. Por quê? Porque esse grupo está falando, está comungando de uma linguagem. Pode passar. E que realidades são essas? É o que a gente viu com o Padre Pedro, que é pastoral, e comunicação. Certo? Ele detalhou um pouco sobre pastoral, a gente pode passar, Gildo? Então, a expressão pastoral da comunicação, ela sintetiza em si a riqueza e os desafios de dois universos distintos, que é diferente, né? Pastoral, aquilo que a gente já viu com o Padre Pedrinho, e comunicação. Por que é diferente? A gente vai ver, a natureza deles é diferente. O universo da pastoral é um universo socioeclesial, ligado ao caráter simbólico. É a missão da igreja. Enquanto igreja, nós somos também pastoral. O universo da comunicação, antropológico, o homem, né, o desenvolvimento do homem, teológico, também cultural. Tudo isso diz respeito à comunicação e muito mais outras características. Então, elas são distintas. Mas, quando eu digo pastoral da comunicação, eu caso esses dois universos. Então, ao mesmo tempo que eu comunico, eu faço um trabalho de pastoral. E ao mesmo tempo que eu faço um trabalho de pastoral, eu não deixo de comunicar, eu comunico também.
A origem do significado da palavra pastoral. A palavra pastoral ela deriva de pastor, que está relacionada ao período nômade na história de Israel. O que é nômade? Alguém lembra aqui? Muda de um lugar para o outro, exatamente. Os pastores eram destemidos, corajosos e dedicados. Tornaram-se símbolo para as autoridades que conduziam o seu povo e para quem realiza uma ação pastoral. Ou seja, naquela época que todo mundo ia de um lugar para o outro, os pastores conduziam, eles levavam seu rebanho, a sua comunidade, o seu povo para determinado lugar. O pastor guiava as ovelhas em busca de pastagens e protegia seu rebanho dos perigos durante a noite e durante o dia. Ele estava sempre ali, em alerta, né? Na Bíblia, a palavra pastor, ela aparece 105 vezes. 85 no Antigo Testamento e 20 no Novo Testamento. E nos livros dos profetas aparece cerca de 60 vezes, em tom de denúncia e lamentação. Quando está acontecendo algum problema com alguma ovelha, o pastor ele vai ficar calado? Não, ele vai denunciar mesmo. O homem já tinha necessidade de se comunicar. Como que ele se comunicava na antiguidade? Logo no começo, através de pinturas. Ele pintava nas cavernas figuras daquilo que era do cotidiano dele, da caça. Ele registrava o que ele caçava. Então, assim, tudo isso foi necessidade do homem. Então, a partir da sua necessidade de se comunicar, de registrar, então ele foi desenvolvendo a comunicação, até chegar nos dias de hoje, com tantos aparatos tecnológicos que a gente tem. Diferentes pessoas, que têm diferentes pensamentos. Mas essas pessoas, elas têm uma necessidade de comunicação, de se entender, de interagir, de conversar, de comungar de uma ideia igual ou diferente. Aí é só a figura do documento, de Puebla, a aplicação não flui dessa maneira. Ela é transversal, ela é multidirecional, como é colocado aqui. Comunicação é convivência. Hoje a gente está aqui num domingo convivendo, a gente está buscando um conhecimento, a gente está conversando, a gente está interagindo. Comunicação provoca comunhão, são processos de relações que geram sociedades e comunidades justas e solidárias. Agora, o que é a informação? A informação ela é menor do que a comunicação. A informação é o resultado de processamento de dados organizados e enviados a alguém. Vocês receberam o quê, então? Uma informação. Quando foi que essa informação passou a ser comunicação? Quando vocês entenderam a informação e a partir do momento que vocês estão aqui, isso foi um processo de comunicação. Ela teria sido informação só em você ter o fato, o acontecimento em si, só em você receber. Simplesmente isso. Mas a partir do momento que você interage com a informação, que você participa disso, aí você está no processo de comunicação. É mais amplo. Para quem não viu, foi só informação. Ficou ali, estou sabendo, tem um encontro lá da Pascom. Foi informação. Então, aí a visão linear que eu falava para vocês, onde eu tenho um receptor, eu tenho essa linearidade. Hoje não existe mais isso. Por que não existe? Vamos citar aqui um exemplo do rádio. Tem um locutor na rádio, ele está fazendo um programa, mas o ouvinte que está em casa, ele está só ouvindo somente isso? Não, o ouvinte hoje ele pode participar. Hoje tem rádios onde a pessoa interage, onde a pessoa liga, ou então ela na rede social dá a sua opinião. Hoje esse processo ele está multidirecional mesmo. Acabou esse esquema, você pode colocar aí, ó. Esse seria o esquema que a gente tinha antigamente, não é mais isso. Então é importante que a gente perceba, não é somente eu chegar na hora da missa, dar um recado, ou então de repente entregar alguns panfletos. Acho que tem que ir mais além. Existem várias estratégias de comunicação e a gente tem que saber
dependendo do nosso objetivo, qual estratégia eu vou usar para atingir a minha meta. O conceito de comunicação linear, vertical e autoritário é o mais antigo, o mais difundido e também o mais vivenciado pela humanidade. Ele passou muito tempo funcionando. Por quê? Porque existia a opinião pública, né? Só que as pessoas não interagiam com a sua opinião particular. Havia uma certa censura. Os grandes jornais, quando surgiram, não existia uma página de carta do leitor, por exemplo. Eu não dava a minha opinião. Não existia um ombudsman. A figura do ombudsman é o quê? É um crítico do jornal. Ele avalia o jornal segundo o que os leitores acham do jornal, por exemplo. Então, assim, a gente não tinha como expressar a nossa opinião, o que a gente tinha em mente, a nossa ideia. E hoje, como é a comunicação? Como ela é vista? Ela é um processo dialógico, ela é um processo circular, onde eu tenho a figura do emissor. Esse emissor, ele passa a mensagem para um receptor, esse receptor, ele recebe a mensagem, mas ele também é um emissor. Ao mesmo tempo que eu passo a mensagem, a pessoa que recebeu aquela mensagem, ela pode me trazer isso de volta. E ela pode comunicar a mesma mensagem que eu passei para ela de forma diferente, para outros grupos. E assim vai, o processo ele vai fluindo. Ele deixa de ser linear. Acabou a história do emissor e do receptor lá e numa distância imensa. Isso não existe mais. É importante que o jovem, também hoje a gente tem muitos jovens aqui, que o jovem também esteja presente na pastoral da comunicação, porque você tem a oportunidade de discutir com ele. Então, o que é mais interessante, o que é mais atrativo para o jovem de hoje, que já tem todo acesso a esse tipo de mídia. Então, assim, o desafio é esse. Dom Cláudio, ele falou e ele ficou assim assustado. Ah, mas ele tem razão. Porque realmente Por que eu estou discutindo esse processo? Porque eu saí do jornal e hoje eu tenho a internet. O que a gente encontra na internet? Diversas outras formas. Porque eu tenho um hipertexto, eu tenho a possibilidade de ouvir música, de ver um vídeo, milhares de outras possibilidades num veículo só, uma mídia só. Então, assim, é para a gente pensar, para a gente refletir, talvez não aqui, mas em casa, buscando outros materiais também. Então, as novas